Olá, graça e paz do Senhor a todos. É uma alegria poder compartilhar com os amados irmãos, principalmente de corda encarnado, que já estão estudando o que é igreja. A gente já viu nos cultos de doutrina um pouco sobre a igreja. E hoje eu queria falar um pouco sobre o conceito de igreja no Antigo Testamento. Como Deus se revelou, revelava o que era igreja no Antigo Testamento. E uma primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Deus ele se usou de revelação progressiva. O que isso quer dizer? Deus foi se revelando ao povo de Israel. Ele não se revelou por completo todo de uma vez. Ele foi se revelando progressivamente, ou seja, cada vez mais se revelava. A maneira como Abraão conhecia Deus é diferente da maneira como Isaías já conhecia Deus. Porque Deus foi se revelando ao povo, o povo foi adquirindo conhecimento sobre quem é Deus. E a gente sabe que quanto mais de Deus a gente aprende, mais tem assim a aprender, pois Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Ou seja, sempre temos o que aprender sobre Deus. E o conceito do que era igreja não é diferente. Quando a gente volta, a gente percebe, né, quando a gente vai lendo o Gênesis, que Deus começa uma nação, Deus começa um povo dele, lá com Abraão. Com Abraão, ele escolhido da descendência de Abraão, povo. Ele manda Abraão sair da sua terra e diz que através de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. Ele começa um povo com Abraão, mas ele já começa dizendo que não era só o povo que descendesse de Abraão. Ele diz que as famílias da terra, todas as famílias da terra, seriam abençoadas por causa de Abraão. A gente percebe que o plano inicial de Deus não era um povo somente com Israel, mas era um povo que se estendia por todo o mundo, várias pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. E a gente já vê essa promessa a Abraão. E esse conceito de povo de Deus começa com Abraão, se torna mais forte quando a gente vê a história de Moisés, da lei, de como Deus separou uma lei específica para esse povo e como Deus separou esse povo para ele. E a gente tem que ter toda essa noção de que a igreja começou com o conceito de povo de Deus. Era o povo de Deus que se reunia para adorar a Deus, mas não simplesmente se reunia por si só, já existia na característica, estava dentro deles, era uma coisa que já estava, era da natureza deles, ser povo de Deus. Tudo que eles faziam era para a glória de Deus. Eles não separavam o tempo que é para o templo ou o tempo que eles estavam em casa. Tudo era característica de um povo de Deus, ou seja, eles respiravam ser povo de Deus. Eles não só eram povo de Deus quando eles iam para o tabernáculo, eles não só eram povo de Deus quando eles viram Moisés subindo, eles eram povo de Deus só pelo fato de existirem. E é justamente isso, ser povo de Deus envolvia uma resposta a um chamado de Deus. A gente vê vários textos, mas eu quero começar com Moisés. No primeiro do Pentateuco, quando a gente olha os mandamentos, o Deus falando com o povo, ele sempre envolve um ser povo de Deus, envolve a responder a um chamado que Deus fez àquelas pessoas. Em Êxodo capítulo 12, verso 3, Êxodo capítulo 12, verso 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Êxodo 12, 3, ou seja, ele começa o conhecimento do povo de Deus, nesse capítulo 12 de Êxodo, dando uma ordem ao seu povo e dizendo, façam isso. Ou seja, o povo de Deus, ele responde um chamado. O povo de Deus é aquele povo que ouve a voz de Deus e responde aquilo que Deus fala. Em Deuteronômio, capítulo 9, verso 10, diz: e o Senhor me deu as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo, no dia da Assembleia, ou seja, no dia da Assembleia, no dia da reunião do povo de Deus. Deus falou, Deus deu a tábua da lei, Deus deu ordens e o povo respondia às ordens. Ou seja, a ideia de ser povo de Deus é sempre Deus dando um caminhamento, Deus falando algo, o povo de Deus respondendo a isso que Deus estava falando. A ideia de ser povo de Deus estava dentro de que é uma resposta ao que Deus fala. O povo de Deus responde ao chamado de Deus. Em Números capítulo 16, verso 9, diz assim: porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel,
para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar-lhe. Números 16, 9, ou seja, Deus separou parte daquele povo de Israel para ser responsável pelo ministério, responsável pelo templo, responsável pelo tabernáculo. E essa parte desse povo entendeu o chamado de Deus, assim, Deus mandou a gente fazer isso, então nós temos que fazer. Então a primeira característica que vemos principalmente no Antigo Testamento é de que para ser povo de Deus, nós respondemos a um chamado de Deus em obediência.